Eu quero começar dando boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nesse webinário, terceiro da Parajás. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse momento. Quero agradecer, então, ao convite de todos que estão organizando o evento. E, bem, já me apresentaram aqui rapidamente, né? Eu só queria dizer que o meu ponto de vista, que vai aparecer aqui nessa apresentação para vocês, ele é um ponto de vista que vem da cultura visual, que é onde eu fiz o meu mestrado. Então, a cultura visual, ela enxerga o objeto, ela enxerga o olhar, ela enxerga aquele que olha, o que está sendo olhado, de uma maneira um pouco peculiar, né? Então, cultura visual é tudo aquilo que é visual, tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente cria em termos de visão, né? Então, nesses termos, a gente pode falar, às vezes, de imagens que são virtuais, imagens que são reais, e fazer análise e interpretações a partir deste ponto de vista. Eu falo isso porque aí pode parecer alguém falando assim, mas na semiótica a gente vai olhar de outro jeito, mas na sociologia a gente vai olhar de outro jeito, na história vai se olhar de outro jeito. Sim, obviamente, cada área vai ter um olhar sobre os aspectos que vão ser apresentados aqui, e eu só ressalto isso, que é da cultura visual, justamente para que a gente tenha uma interpretação muito clara daquilo que vai acontecer aqui. Tá? Bom, então, vamos falar sobre as representações dos astecas e dos maias através da indumentária, né? Ou seja, indumentária é aquilo que a gente veste, aquilo que cobre o nosso corpo. Eu começo fazendo uma provocação para aqueles que estão nos assistindo, que é o seguinte: onde é Roma? Então, rapidamente, a gente olha aquela imagem que está ali, a gente consegue visualizar, né, imaginar, né, pensar onde é essa localização, né, que é chamado de berço da civilização ocidental, que é chamado de principal cidade do mundo antigo, e aí a gente começa a pensar em gladiadores, em César, enfim, uma série de coisas que foram contadas muitas vezes para a gente, através das aulas de história, através dos livros que nós lemos, através dos filmes que nós assistimos. Então, é uma memória muito fresca, no sentido de que a gente consegue saber o que é Roma, onde é Roma, o que isso representa, né? Então, é fácil. E aí, a segunda cidade que eu coloco é Paris. Então, Paris também, rapidamente, a gente tem aquele imaginário, né, que a gente consegue se conectar, de saber onde é, de saber lugares, de saber qual seria essa atmosfera, estando lá ou não, né, porque a gente tem muitas representações. Então é chamado também de cidade-luz, cidade do sonho de consumo, né? Quantas pessoas não falam assim, quando eu casar, eu quero passar minha lua de mel em Paris. Quando eu tiver um dinheiro, vou juntar, quero ir conhecer Paris, né? E aí a gente tem uma série de filmes e novelas e seriados e filmes que se passam em Paris, né? Que jogam a gente para essa localização, com uma ideia de romantismo e tal, né? E por isso, então, ela é considerada uma cidade símbolo do mundo moderno, do mundo contemporâneo, justamente porque a troca de eras, né, da era moderna para a era contemporânea, se dá nesse palco. Por mais que essa cidade não tenha nascido nesse momento, ela é símbolo desse momento, né, porque a gente tem uma troca de eras que acontece ali. Então, são duas cidades, Roma e Paris, que têm histórias para contar e que a gente rapidamente se conecta a essas histórias, porque a gente está acostumado, né, com aquilo que a gente consome em termos de audiovisual, a saber o que são esses lugares. E aí eu incluo aqui uma terceira cidade. Será que a gente sabe onde é Tenochtitlan? O que é Tenochtitlan? Onde foi? O que isso significa? Então, raramente a gente vai encontrar pessoas que vão saber dizer aonde significa o estar deste lugar, né? Que é chamado hoje de Cidade do México, né? Capital do México. Ela foi a cidade considerada capital do Império Azteca e, enfim, tem sítios históricos aí na cidade que representam essa civilização. Temos algumas representações das próprias sistema mesmo do México, né? Nós temos moeda, nós temos nomes de cidades, nós temos a própria bandeira do México, são símbolos nacionais que representam uma conexão com essa civilização, né? Então, por mais que a gente ache um nome estranho, a gente não se recorde, a gente nunca ouviu falar desse nome,
ele tem um legado muito importante, que está presente até os dias de hoje, né? Então, por que não conhecemos, ou porque conhecemos muito pouco, sobre Tenochtitlán, sobre os astecas e sobre os maias? O meu ponto de vista aqui é que a gente está acostumado, na literatura, nas bibliografias, a ler sobre o ponto de vista daqueles que ganham guerras. E o povo asteca foi um povo dizimado pelos espanhóis quando eles chegaram, né, por uma questão de colonização, e aí a maior parte da colonização europeia, mundo afora, era uma colonização de imposição cultural, de devastidão de qualquer outra cultura que já existisse antes, né? Então a gente vê aí que foi um povo que não existe mais, os astecas, né? Justamente porque eles foram dizimados aí nesse período. Os maias, apesar de a gente também conhecer tão pouco quanto os astecas, eles ainda existem, porque foi uma cultura que não era uma cultura de guerra, era uma cultura muito mais de paz, de convivência, né? E sobreviveu aí esse período, e até os dias de hoje a gente tem uma boa parte da população do México e uma parte ainda mais significativa da população, por exemplo, da Guatemala, que são descendentes diretos dos maias. Bom, quais são as lições que a gente tem até os dias de hoje dessas civilizações, né? Estou dando essa introdução aqui para a gente deixar mais fresco na memória esse assunto. Então, primeiro é chocolate. Será que a gente gosta de chocolate? Será que chocolate é uma coisa gostosa? Eu acho que muito, né? Pelo menos eu consumo com bastante frequência. O chocolate, então, foi uma invenção dos astecas, né? Então, obviamente, não é com a tecnologia que a gente tem hoje, não é com o açúcar que a gente tem hoje, não são com os corantes, as adições que a gente tem nos dias de hoje, mas foi o povo que inventou o chocolate. Então, a gente tem que dar graças, né, a esse povo aí por essa invenção maravilhosa que a gente pode ter acesso até os dias de hoje. E tem alguns autores, daqueles mais conservadores da área da história, que dizem, né, que a única contribuição para a história da humanidade que os astecas e os maias deixaram foi o chocolate e a invenção da tortilha de milho. E aí isso me incomoda um pouco de ler isso, né, e saber que tem esse autor, e é um autor renomado, né, que escreve assim e acha que isso está ok, que isso está normal, né. Inclusive esse mesmo autor e muitos outros autores, até os dias de hoje, retratam essas civilizações como pré-colombianas. E aí nós temos um problema grave, porque quando a gente fala um adjetivo pré-colombiano, a gente está classificando como Colombo, né, Cristóvão Colombo, sendo um marco que vai dizer o que vem antes e o que vem depois, né? Como tudo aquilo que viesse antes de Colombo não fosse importante, não fosse significativo, não tivesse cultura, não tivesse civilidade, não tivesse evolução. E quando a gente estuda esses povos, a gente vê que é muito pelo contrário. Então a gente chamar de pré-colombiano é colocar uma visão de Europa como centro do mundo, de Ocidente como centro do mundo e dono da verdade, dono do poder, do saber e do conhecimento, e que não é verdade, né? A gente compra, às vezes, essa ideia sem nem saber que está comprando. Então, se fica uma primeira lição aqui do que a gente vai falar hoje não vamos chamar de povos pré-colombianos. A gente vai chamar de povos astecas, povos maias, povos mesoamericanos, povos originários, civilizações originárias do continente americano, né? Mas nunca chamar de pré-colombianos, porque é estabelecer como um grau de hierarquia que Colombo e toda a civilização europeia é mais importante do que aquilo que já estava aqui, tá? Então a primeira lição que fica é essa. E aí a gente vê que tem essa ideia realmente dos autores, né, de Europa como a evolução, Europa como o centro do mundo, e o resto era tudo subalterno, era tudo periferia, periférico, né? E a gente tem muitas coisas que ainda estão disponíveis para a gente acessar, que demonstram que eles tinham evoluções e que eles só não seguiam um padrão que o europeu estava acostumado a chamar de civilização, né? Então a gente tem que parar de menosprezar os povos originários. E aí eu digo no modo geral, não é só especificamente dos astecas e dos maias, mas todos os povos originários, eles têm saberes que são incomensuráveis, eles têm valores, eles têm culturas que a gente pode aprender até os dias de hoje.
A gente precisa parar de menosprezar eles, de colocar eles como uma representação de um ser humano menor, de uma civilização menor, porque eles não são. E aí eu vou trazer um único exemplo aqui, para demonstrar claramente essa evolução deles, que não tinha nada a dever para os europeus, que é Chichén Itzá. Chichén Itzá é um sítio arqueológico que está disponível para visitação até os dias de hoje. Localiza-se muito próximo à cidade de Tulum, às cidades de Cancún, no México, né? Então é um sítio histórico que representava, então, o que seria a capital da civilização maia, né? E dentro desse sítio histórico de Chichén Itzá, a gente tem uma das pirâmides, que é essa que está aí na amostra, que é a mais robusta, mais bela, né, mais chamativa. E aí existe uma série de estudos de arquitetura, de astronomia, de religiosidade desse povo, que é dar de inveja até qualquer coisa construída nos dias de hoje. Então, nessa imagem aí, a gente acha, ok, é uma pirâmide. Só que ela tem, nas 4 faces, ela tem degraus, né, que contados, cada face tem 91 degraus. Então, se eu somo essas 4 faces, esses 91, eu tenho 364. E mais a plataforma superior, dá então 365. O que são 365? São dias do ano. Então, veja, muito antes de existir calendário gregoriano, como a gente conhece hoje, muito antes da gente pensar quantos dias tem um ano, quais são as estações, quais são a ideia de passagem de tempo, eles já tinham isso mapeado e transformado numa construção. E aí essa construção dava a ideia para eles de que, assim, como o tempo vai passar, qual é o tempo que o sol vai durar mais durante o dia do que a noite, e qual o oposto, qual é a época das frutas, qual é a época das revoadas, qual é a época dos acasalamentos dos animais, né? Isso dava uma ideia para eles de tudo isso, através dessa construção, né, que representava isso. Os degraus, essas plataformas intermediárias que tem aí, eram os meses que eles contavam, né, que eram meses de 20 dias, então somando também das 4 faces, tinha todos os meses dos anos deles. Isso aí só em termos mais específicos para entender que o estudo de astronomia era bem avançado. Em termos arquitetônicos, a gente tem essa plataforma superior, né, essa construção superior, ela tinha uma composição que a acústica dela reverberava por toda a região próxima, né? Inclusive com um tom mais grave, ou seja, o grave da voz da pessoa que falava lá em cima era repercutido, e não os tons agudos. Isso, gente, é um estudo de acústica avançadíssimo, inclusive para os dias de hoje, né? Não é simples você fazer uma montagem, uma construção que tenha essa acústica tão específica. Então, lá atrás, né, muito antes de 1500, né, ou seja, a gente está falando de muito tempo atrás, eles já tinham essa tecnologia, né, essa percepção e construção dessa tecnologia. E, por fim, em termos de religiosidade, no solstício de verão do hemisfério norte, que é o dia que dura mais o dia, né, as horas de sol são mais longas ao longo do dia, o sol batia especificamente em 2 faces da pirâmide, né? E 2 ficavam com sombra. Então, no entardecer, no pôr do sol disso, a sombra que se fazia dessa pirâmide era, a partir desses patamares, né? Era, então, um desenho, então, de uma cobra, né? Ele fazia um desenho na sombra de uma cobra, e conforme o sol ia se pondo, essa imagem dessa sombra ia se transformando, então, parecendo uma cobra andando ali no chão. E, não sei, tá bem pequenininho na imagem, mas lá na ponta da escadaria tem uma cabeça de serpente esculpida, né? Então, o que parecia? Parecia uma serpente com a cabeça sendo a ponta ali. E isso, na religiosidade maia, significava o deus deles, né? Claro, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, mas um dos deuses mais poderosos, né, um dos deuses mais sagrados, que era chamado também de Kukulkan, não é Kukulkan, hein, tá, gente? Não vamos confundir, é Kukulkan, ou também traduzindo para o espanhol, a serpiente emplumada, né? Ou seja, a cobra, a serpente com penas,
que era essa divindade dele, né? E aí também na língua asteca era chamado de Quetzalcóatl, né? Essa divindade estaria, então, nesse dia do ano, visitando eles. Então, eram os dias que eles pediam bênçãos, era o dia que eles se conectavam com a religião deles de forma mais objetiva, né? Então, era um dia que o Deus deles vinha visitar eles. E essa imagem ali das sombras era essa representação do Deus deles. Até os dias de hoje, segundo os guias turísticos lá da região, é o dia que é mais visitado. Chichén Itzá, né, que é o dia que lota o sítio arqueológico, que vem muitas caravanas, por isso que eles querem assistir esse momento que é realmente muito marcante. Então veja, uma única construção tem tantos significados, e aqui eu estou falando só do aspecto de arquitetura, de astronomia e de religiosidade, né? Tem termos sociais, sociológicos, que podem ser estudados aí, né? Termos de estrutura de materiais, né? Enfim, eu acho que é um belíssimo exemplo de que não tem nada de menor, não tem nada de não evoluído, não tem nada de menos, né? Eu acho muito pelo contrário, eu acho que eram umas civilizações mais, né? Que tem muito mais a nos ensinar do que a gente de fato aprende. Muito bem, agora vamos voltar aqui para o nosso dia de hoje e falar sobre o termo moda, né? Então, eu vou fazer uma conexão aqui nesse momento sobre esses povos e a moda, né? Essa palavrinha mágica aí, né? E aí, primeiro de tudo, eu quero trazer esses dois aspectos, que a gente tem uma moda com M minúsculo e uma moda com M maiúsculo, elas têm significados que são delicadamente diferentes, né? Então, quando a gente estuda moda com M minúsculo, são informações aí do dicionário Michaelis, ele fala o seguinte: para a estatística, moda significa valor que sugere mais de uma frequência numa distribuição de frequência, né? Valor que sugere mais de uma distribuição de frequência. Isso quer dizer o quê? Uma coisa que se repete, né? De fato, a gente vê que moda é uma coisa que se repete. Ou então, maneira, estilo de agir ou de se vestir, né? Então, isso quer dizer o quê? Alguma coisa que vai se repetindo, né? Ou então, conjunto de tendências ditadas pelos profissionais do mundo da moda. Então, quando a gente vê moda, a gente não está falando, na verdade, com M minúsculo, não só de como a gente se veste, não só de um vestuário, a gente está falando também de tendências que se repetem ao longo da nossa vida, ao longo da história, né? Então, se a gente diz hoje assim, tá na moda fazer dancinhas para o TikTok, significa que algum tempo atrás isso não era uma verdade, né? Então, está na moda escutar a música do estilo funk, né? Então, quer dizer que nos dias de hoje se escuta muito mais isso, as pessoas vão ter uma adesão muito maior quando a gente fala de moda nesse sentido. São coisas de tendências que vêm, né, de um momento, depois elas ficam na moda e a partir de um momento elas deixam de ser moda, né? Então, quando a gente falava lá, por exemplo, das discotecas, né, era uma coisa que era moda ali na década de 70, de 80. Depois, esse ambiente ainda existe, foram trocando os nomes, né, danceteria, boate, clube, balada, enfim. Mas aquilo que representava a discoteca já não é mais moda, né, já não é uma coisa que a gente vê hoje em dia. E a moda, com o M maiúsculo, eu trago primeiro uma percepção do Lipovetsky, um dos grandes autores da moda, inclusive, né, uma das referências. Ele trata a moda como um fenômeno social, sistêmico, ocidental, moderno e consumista. Então, esse sistema que ele determina de moda é muito específico, né? A gente está falando de um paradigma moderno, de um paradigma que é uma visão ocidental. Então, a gente não pode dizer que tudo antes disso era moda. De fato, não era moda, porque a moda foi lançada ali no final, então, do período da Revolução Francesa, com a ideia, né, de transformar a indústria de confecção, a indústria têxtil, para as pessoas seguirem certas tendências, né? Seguirem certos modelos, certos tecidos, etc. e tal. Então, nem tudo a gente pode chamar de moda com M maiúsculo. Na verdade, né, é como o segundo item diz, né, que é uma área do conhecimento, é uma área da indústria, um fenômeno social que envolve as tendências, os estilos, o comportamento do vestuário e também a estética. Então, veja, quando a gente fala de moda, não é apenas aquilo que a gente veste, mas aquilo que está em cima, né, recobrindo o nosso corpo. Então, moda é usado como um substantivo próprio que designa um campo de estudo.
Então, a percepção basicamente é moda com M minúsculo, quer dizer, dessa repetição de tendências que acontecem em todo o mundo, e a moda com M maiúsculo quer dizer, então, essa área de estudos, né? E aí, a moda, em uma das interpretações mais básicas dela, né, que a gente tem interpretações sistêmicas da sociologia, da história, da filosofia, do marketing, etc., uma das representações mais básicas dela é como um elemento simbólico. Então, é uma representação simbólica, né? É um símbolo. Então, que símbolo a moda pode ser? Ela pode ser um símbolo social de aceitação ou de rejeição, né? O que é a aceitação social? Eu quero parecer com as pessoas com as quais eu convivo, eu quero me pertencer a um grupo. Então, essa é a aceitação, no sentido de eu vou me abraçar com um grupo de pessoas, com um coletivo de pessoas, e aí a gente vai acabar se vestindo de modo parecido. Quer a gente perceba ou não, a gente vai ter essa função de se vestir parecido, ou também com uma rejeição do social, né? Então, quer dizer assim, eu sou o antissistema, eu não concordo com as coisas que estão postas, eu sou um rebelde, e eu vou rejeitar, então, aquilo que é imposto a mim, né? E aí eu trago duas imagens que estão aí na tela para vocês, sobre a aceitação e sobre a rejeição, como símbolo social da moda, né? Então, o primeiro é aquela imagem do rapaz ali com o moletom da Supreme, né? Que era uma moda aí, muito forte aí, 2018, 19, 20, né? Que até os dias de hoje ainda tem pessoas que usam, né? Que era uma moda literalmente de aceitação social, ou seja, um pertencimento, eu tinha que me vestir com aquilo, eu tinha que comprar com aquilo. E aí aconteceu até uma situação que eu tive, a gente fez uma viagem em família, e aí uma filha de uma prima minha estava junto, né? E aí ela estava doida lá para ver, olha esse casaco da Supreme, olha essa camiseta da Supreme. E aí eu questionei assim, mas por que da Supreme, né? Por que dessa marca? A camiseta é tão básica, né? Só tem o logo ali dela e tal. Eu falei, não, mas tá todo mundo usando e tal. E aí eu não questionei mais, mas eu percebi que a ideia era justamente essa ideia de aceitação social, né? De interação com o grupo social que todos estavam ali usando, né? E o exemplo, então, da rejeição é o do lado, né? Do lado direito aí da imagem, que são os punks, né? O movimento punk, então, era um movimento de rebeldia, de não aceitação, especialmente num cenário de uma Inglaterra que era muito conservadora, né? Governada por Margaret Thatcher, e aí uma austeridade, não só em termos de economia, mas em termos também de população, né, como a população se representava, então muita coisa alinhada, muito terno, muito tudo certinho, e o movimento punk, então, vem com essa ideia de contrário a isso, rejeição a isso, né, representação oposta a isso. Então, a partir disso, né, e aí a gente tem uma série de estilistas que vão abraçar essa ideia, vão lançar marcas com essa ideia, né, especialmente como Stella McCartney, né, que a gente vê muita coisa sendo lançada nesse sentido, né. Enfim, eu acho que eu errei o nome da estilista aqui, mas enfim, daqui a pouco se eu lembrar eu corrijo aí. Enfim, a gente tem uma ideia ali então de rejeição ao social, né, o que era o aceito, né. E é óbvio que essas rejeições também, ao longo da nossa história que vão acontecendo, elas também vão se tornando um símbolo social de aceitação, porque daí o grupo rebelde também quer se identificar, se encontrar. Então a gente vê isso, além do movimento punk, a gente vê com o movimento reggae, a gente vê com o movimento funk, o movimento de favelas, né? Tudo isso também cria essa estética que também está em como as pessoas se vestem, né? A gente tem também a moda como um símbolo de localidade, um símbolo de cultura. Então a imagem que está em cima, lado direito em cima, que são as muçulmanas, né, encostando as mãos, a gente olha essa imagem, a gente vê a representação das roupas delas e a gente rapidamente localiza que cultura é essa, que localidade é essa, né? É óbvio que, olhando essa imagem, a gente não vai saber dizer se é Iêmen, se é Catar, se é Bahrein, Kuwait, Marrocos, Egito, Arábia Saudita, enfim, são todos povos árabes de maioria muçulmana, e a gente não localiza exatamente, especificamente, a localidade, mas a gente sabe que é de uma cultura, né? Da cultura muçulmana, da cultura árabe, esse tipo de indumentária, esse tipo de vestir. Ao lado, também em cima, no centro da tela, a gente tem uma imagem do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales.
fazendo um discurso nas Nações Unidas. E aí eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela é muito representativa também no sentido de localidade, né? Então, por mais que ele era um chefe de Estado, e aí exige-se do chefe de Estado uma certa indumentária, que a gente está acostumado a ver com um terno, um costume completo, um blazer na parte de cima, o blazer dele é diferente. Então, tem um destaque aqui na parte do peito dele, né? E aí também na gola, né? E essa indumentária foi usada várias vezes por ele em momentos protocolares, que é de uma arte têxtil dos povos da Bolívia, né? Dos povos originários da Bolívia. Então, vejam, por mais que ele estivesse em situações protocolares, representando um Estado, uma nação, ele vestia isso, porque ele queria trazer essa representação de dizer, olha, eu venho deste local. Mesmo sem ele falar, a própria roupa dele já dá esse indício de que qual é o local que ele fala, de qual é o local que ele vem, qual é a cultura dele, né? E por fim, então, também a gente pode dizer que a moda também é simbólica, é uma representação simbólica do símbolo de poder, dos símbolos de status, né? Então a gente lembra daquela imagem medieval do rei, e a gente sempre localiza num filme, numa ilustração, numa animação, o rei por aquele que veste a coroa, né? É óbvio, tem vários outros elementos que pertenciam aos reis, né, que pertenciam à nobreza, e a quem tinha muito poder na sociedade, como foi uma época do uso da cor vermelha, do uso da cor púrpura, né? Essas cores eram difíceis de se obter, e só quem tinha muito poder poderia usar ela, né, justamente pelo acesso, que era difícil. A coroa era o símbolo que é mais óbvio, que a gente mais observa e já remete na nossa imagem. Mas, enfim, além das cores, da coroa, tinha também a zibeline, que era aquele animal pendurado, né? Que aí só os reis usavam ele, aí tirava a pele do zibeline, encravejava de diamantes, de pedras preciosas, para realmente dar um status de poder, né? Dizer que ele ali representava, só de olhar, só da visualidade dele, essa grande potência, esse grande status social. Vamos agora, então, trazer no vestuário asteca e maia algumas dessas representações, né? Ou seja, como que essas roupas, como que essas indumentárias, esses ornamentos, esses acessórios também falavam, né, por sua representatividade. Então, esse primeiro exemplo aqui é um penacho que Montezuma usava, feito com penas de quetzal. Aqueles que estudam um pouco mais sobre os povos indígenas, a gente sabe que a maior parte deles, eles não matam animais para tirar as penas, para fazer esses ornamentos, né? A maior parte deles esperam com que essas penas caiam ou animais mortos para retirar as penas para utilizar. Especificamente o quetzal, que é um pássaro que tem ainda na América Central, né? Ele era considerado o pássaro mais sagrado, né? Era um pássaro de virtude, era um pássaro de prosperidade para os povos astecas e maias. E esse pássaro, então, era assim, você ouvia um quetzal, era um bom presságio, era uma boa mensagem que ia chegar para você. E o quetzal, então, era um pássaro sagrado, não posso tocar, não posso pegar penas, etc. e tal. E aí, os maias, né, tiveram essa crença de que o quetzal era o pássaro sagrado, e isso foi passado também aos astecas como um ensinamento de que quetzal era um pássaro sagrado. Então, os astecas, mesmo com essa informação, entenderam, através da sua religiosidade, né, que o imperador seria um representante divino dos deuses na Terra, né, e que ia governar junto ao lado dos deuses. Portanto, ele merecia algumas exceções, e uma delas era o penacho de quetzal, né? Então, eles mataram quetzals para fazer esse penacho, né? Então, por mais que era um pássaro sagrado, eles entendiam que esse sagrado poderia estar junto com o seu imperador. Então, Montezuma tinha esse penacho que era só dele, e mais ninguém tinha nenhum penacho nem parecido, nem de longe tão perto, poderoso como esse do quetzal, né? Então, ou seja, ele poderia carregar esse símbolo sagrado, então, junto com ele, o ornamento dele. E aí, a imagem central é a imagem do museu,
é o Museu Nacional de Antropologia, né, localizado na Cidade do México, que tem esse penacho exposto lá, né, permanentemente. E do lado são duas representações. Então, a de baixo é uma representação de um jogo, né, então de Montezuma, que também ainda, né, usa esse mesmo penacho para representar esse imperador Montezuma. E em cima é de um filme chamado Apocalipto, que também tem um imperador nessa história, e esse imperador tem esse penacho que ele veste ali, que é bem maior, inclusive, do que o real, né, mas é uma representação ali que o filme trouxe. Enfim, então acho que é um bom exemplo para a gente pensar que o uso desse penacho, o uso das penas do Quetzal, significa muito poder, significa muita divindade, muita conexão com a sua própria fé. Depois, nós temos, então, aqui as penas de águia, que eram usadas, então, pelos guerreiros águia, né? Então, era uma classe de guerreiros que não era uma classe tão subalterna, né? Então, os astecas, principalmente, eles faziam o seu exército, e dentro desse exército já existia hierarquias, então não era assim, todo mundo lutava com todo mundo, né? Existia uma espécie, vamos chamar assim, né? De patente, ou seja, uma representação de patente, que era como você podia se trajar, então, aí dentro dos exércitos, né? Então, os guerreiros águia eram guerreiros poderosos, né? Eram guerreiros que já tinham experiências, que já tinham passado por batalhas, etc. e tal. Então, eles tinham o direito, né, de se vestir com algumas penas de águia, né? E alguns deles, inclusive, faziam elmos, né? Faziam capacetes com um formato, então, da cabeça de águia, que eles poderiam usar, né? Ou seja, eles poderiam trajar isso para ir à luta, né? Então, a primeira imagem aí é uma imagem também lá do museu, né, que foi tirada de um painel que eles têm, né, então é um painel que foi recortado e colocado lá, né, porque é pedra pura, né, então foi pintado em cima de uma construção, e aí eles trouxeram para esse local para a exposição. E depois nós temos ali, então, de um jogo embaixo, né, um guerreiro águia, em cima nós temos uma peça feita em metal também, do mesmo período, né, do mesmo período aí do painel, né, então eles fizeram uma outra representação, que era em 3D, né, com outro material, etc e tal, e, por fim, ali tem uma imagem representativa de uma animação, chamado Caminho para Eldorado, então tinha essa classe ali de guerreiros que eram bastante desenvolta nessa representação do filme, da animação. Depois, então, nós temos a pele animal, essa pele animal de jaguar, né, era usado pelos guerreiros jaguares, e essa classe de guerreiros era a classe mais poderosa de guerreiros. Então, os guerreiros que protegiam a nobreza, que protegiam o imperador, que protegiam a família do imperador, sempre eram guerreiros jaguar, né, sempre eram dessa categoria. Por quê? Porque era uma categoria que representavam aqueles guerreiros que mais tinham experiência, mais tinham a força, né, inteligência, né, rapidez, né, conseguiam ser grandes guerreiros, né. Então nós temos ali no meio uma representação disso, né, que era, então, literalmente esses guerreiros podiam trajar a pele de jaguar, né, então eles não se alimentavam de jaguares, né, mas eram guerreiros tão fortes que a representação era, ele consegue matar um jaguar e carregar a sua pele por cima, né, então uma representação de um guerreiro extremamente forte, poderoso, né? Ou seja, não mexa com ele porque ele é muito forte, ele matou um jaguar, né? Eles carregavam essa pele de jaguar sobre o corpo, especialmente na parte da cabeça, né? Que encaixava, então, o crânio de jaguar na parte de cima. A imagem do meio é um painel de uma pintura, de uma construção, também nesse mesmo museu que eu já relatei. Depois, embaixo, no centro, a gente tem uma representação de um jogo também, guerreiros jaguares, que são guerreiros fortes ali também no jogo. Por penúltimo, tem a imagem do filme Apocalipto. Então, um guerreiro também representado nesse filme com partes de um jaguar no corpo dele, e aí, pelo enredo do filme que se passa, você percebe que é um guerreiro muito forte, que as pessoas têm medo dele, por causa que ele é muito violento e tal. E, por fim, também na mesma animação, a animação Caminho para Eldorado, também tem um guerreiro trajando uma pele de jaguar por cima, e esse é o guerreiro que está em contato direto ali com o imperador, que serve ao imperador, né? Depois, então, nós temos também as talas, né?
e aí essas talas causavam deformação cranial, né? Ou seja, os maias acreditavam que quanto mais longilínea fosse a cabeça, o crânio do ser humano, significa que ele tinha mais contato com a sua fé, mais contato com o mundo espiritual, mais abençoado e mais inteligente, né? Então, para alcançar essa estética, o que eles faziam? Eles faziam os usos de talas para as crianças, com pedaços de madeira, né? Então, tinha momentos aí que a criança era muito pequena, né? Então, eles carregavam já com essas talas de madeira, como tinha as imagens mais embaixo aí, em preto e branco. E do lado direito lá tem uma imagem já com uma criança um pouquinho maior, né? Então, eles vestiam isso na criança, né? Através dessas talas de madeira e um tecido de material que era feito em íxtil, que é o mesmo que a gente pode chamar hoje em dia de juta, né? Claro, outras configurações ali, e juta é o que a gente conhece no Brasil, lá para eles enfim, é um outro material, né? Ou também a gente é muito próximo do que seria o sisal, né? Então eles usavam esses tecidos para fazer roupas e também para fazer essas talas, né? Que apertavam então o crânio ali das suas crianças para que elas crescessem com o crânio mais alongado, né? E a imagem aí que tem de alguns crânios aí no meio mostra, né, que fazia realmente essa deformidade. E eles acreditavam que isso, né, diria que essa pessoa seria mais inteligente e teria mais contato, mais conexão com o mundo espiritual, né? Então, muitos de vocês devem estar pensando assim agora, meu Deus, mas faziam essas monstruosidades, né? Com as crianças, faziam essas deformações nos corpos para alcançar um objetivo, que povo desumano, né? E aí eu trago os paralelos para a atualidade de pensar se a gente está tão longe assim do que eram essas representações aí para esses povos, né? Então, quando a gente tem a imagem lá do Montezuma, que só ele pode usar aquele penacho, então o penacho ali do Quetzal era o símbolo, era o status de poder, de riqueza, de, enfim, o ápice da pirâmide social, a gente tem isso até os dias de hoje, quando a gente pensa em marcas, né? Então, se a gente quer ter uma imagem de que tem poder, de que tem status, a gente se liga muito a marcas, né? A gente se conecta com as marcas, né? Então, tem marcas que vão trazer essa ideia, né, de poder, né? Então, ali tem um exemplo do Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Cartier, Rolex, enfim, são marcas aí que a gente sempre vai se conectar, né? E aí a gente pensa também em marcas de carro, em marcas de acessórios, tudo isso vai dar sempre esse status pra gente de que, nossa, essa pessoa é bem-sucedida, né? Essa pessoa tem poder, né? Inclusive pelas falsificações, porque mesmo que a gente use uma coisa falsificada, é porque a gente queria atingir aquele intuito que essa marca tinha, né? Então ninguém vai pegar uma falsificação de uma roupa da confecção ali da esquina, né? De qualquer lugar ali do Brás, né? Ninguém quer uma falsificação disso. As pessoas querem falsificações das grandes marcas, né? Então mesmo a falsificação, você vai buscar uma imagem de alguém que te representa esse status, esse poder e tal. Depois nós temos os uniformes, né? Então, as fardas aí de soldados, de policiais, elas conectam a gente com uma representação de entidade de segurança, né? Então, aquele ali é um policial, eu sei que é um policial pela roupa que ele está vestindo, né? Eu sei que ele vai significar a segurança aqui da minha cidade, do meu bairro e tal, né? Então, esses uniformes, eles representam isso até os dias de hoje, né? Claro que na patente dentro do sentido militar da coisa, eles têm algumas diferenças também de roupas que podem trajar, de roupas que podem vestir e que representam, então, esse status, essa classe de patentes ali dele. Tal qual o que eu acabei de mostrar para vocês dos guerreiros, né? Dos guerreiros comuns, depois guerreiros águias, depois os guerreiros jaguares, que eram aqueles mais poderosos. Então, até os dias de hoje, isso se mantém. E, pensando na ideia da deformidade cranial, né, para se constituir uma imagem de inteligência, de ligado com o divino, de conectar com a sua espiritualidade, a gente tem aí hoje os procedimentos estéticos. É óbvio que eles não são para conectar a gente com a nossa espiritualidade, eles são para conectar a gente com uma imagem
com uma representação daquilo que a gente vê como belo, do que a gente vê como atraente, atrativo, né? Então, as pessoas fazem os procedimentos estéticos justamente nesse sentido, para se sentirem mais belas, para se sentirem mais desejadas, né? Então, eu acho que, inclusive, daqui a alguns anos, né, tal qual a gente olha hoje, para deformação cranial, pensando, meu Deus, que absurdo, mas por que isso? A gente vai olhar também daqui a alguns anos para trás e falar, por que as pessoas colocavam, né, preenchimento labial? Por que as pessoas afinavam tanto o nariz? Por que as pessoas criavam bochechas que não tinham, né? Então, talvez a gente também faça isso daqui a alguns anos, né, de pensar que esses procedimentos poderiam ter sido um pouco invasivos. Mas, enfim, faz parte aí do nosso momento, e são exemplos da atualidade que a gente pode traçar paralelos aí com o que eu trouxe, né, sobre a questão do vestir, questão das indumentárias dos astecas e dos maias. E aí fica a pergunta, existe uma estética, né, uma representação do que é asteca e maia de se vestir? Porque muita gente pode falar assim, não, mas aí parecem com qualquer povo indígena daquele momento, com qualquer povo originário daquele momento, até os dias de hoje. Isso parece muito, não tem como se determinar que era asteca, que era maia, etc. e tal. Então é uma pergunta, existe essa estética? Então vamos ver alguns exemplos agora, para a gente perceber se essa estética existe ou não. Trago para vocês a animação chamada O Caminho para Eldorado, ou Road to Eldorado, em inglês. É uma animação lançada no ano de 2000, ou seja, tem bastante tempo. E nessa animação, mesmo na sinopse dela e ao longo de todo a história sendo desenvolvida, em nenhum momento é falado sobre astecas e maias, ou que aquilo seria uma representação de astecas e maias. Não se fala. Porém, se a gente observa a arquitetura, por exemplo, que é a imagem de baixo aí, a gente tem claramente uma conexão que a gente pode falar. Isso é asteca e maia, isso é mesoamericano, né? Eram daqueles povos mesoamericanos, eram daquelas civilizações. E aí, na imagem de cima, quando a gente olha as roupas, olha o modo com que eles se vestem, o adorno que eles colocam em seus corpos, a gente também percebe que é uma conexão muito forte com a estética asteca e maia. Então, por mais que não se fale no filme, não tem essa informação, nós temos essa representação feita através da estética. É uma representação do que seria. Mais um exemplo. O filme Apocalipto, de 2006, que foi dirigido inclusive aí pelo Mel Gibson. Esse filme, também na sinopse, também ao longo da história, não tem nenhum momento falando astecas, maias, não tem nada sendo falado sobre isso. Mas aí, de novo, né? Além do enredo da história, você assistindo e sabendo o que significa aquele enredo, você olhando para as roupas, você olhando para a estética da caracterização desses personagens, até mesmo aqueles que eram figurantes, né? Você já se conecta com o que era astecas e maias, né? Por essa representação estética que eles tinham. Então, seja o adorno, seja o tecido, o modo de vestir, o calçado só disponível para quem era de uma classe social maior, os guerreiros aparecendo com o trajano jaguar, o imperador do império ali vestindo um penacho de penas verdes, né? Tudo isso nos transporta para essa representação de estética dos astecas e dos maias. E aí, por fim, aqui, que não tem a ver exatamente com uma animação, essa foi uma turnê da cantora Cher, de 2014, chamada Dress to Kill, e essa turnê aí aconteceu só no ano de 2014, e uma das roupas que ela vestiu ali foi essa. E nada se fala, a música basicamente não tinha absolutamente nada a ver com nem povos, nem nada, né? Mas a estética, se a gente observa e a gente faz a leitura dessa imagem, a gente já se conecta com essas civilizações, né? Sobretudo que ela entra, ela já tem essas penas ali colocadas no adorno de cabeça, que lembram um penacho que a gente viu do
no Imperador Montezuma, e aí a própria roupa, né, os próprios acessórios que estão ali nessa roupa, a combinação de cores, a combinação geométrica das estampas, tudo isso conecta a gente, então, para essa representação estética asteca e maia, novamente. Eu acho que com isso a gente responde essa pergunta, né, que sim, existe uma representação, existe uma estética, existe uma leitura do que é asteca e maia. E aí, por fim, eu quero que a gente pense por que é importante valorizar e resgatar a cultura dos povos originários. Por que isso é uma coisa importante, que a gente tem que pensar hoje, 2024, não deixar para amanhã? Por alguns critérios básicos. Primeiro, legado, né? Então a gente vê que tem conhecimento, que tem ensinamentos, que tem saberes que são deixados para a gente. E quando eu falo aqui de povos originários, não é só Azteca e Maia, mas é todo e qualquer povo originário que estava aqui neste continente antes dos europeus chegarem. No modo de vestir, a gente pode pensar, por exemplo, nos tecidos, nas fibras têxteis, porque eles mesmos já tinham desenvolvido técnicas com o ixtil, por exemplo, que eu citei, que é muito parecido com o sisal, muito parecido com a juta, e eles já desenvolviam essas técnicas de fazer esses tecidos, de costurar esses tecidos, de ornar eles em cima do corpo, de colorir eles, né? Então, eles criaram corantes, eles perceberam, por exemplo, que tinha um insetinho que vivia perto dos cactos da região deles, que a gente chama hoje de cochonilha, e se a gente esmagasse ele em cima de um tecido, o tecido absorvia aquela cor que era próxima do vermelho, né? Que era próximo da cor vinho. Então, era um modo que eles tinham também de tingir os seus próprios tecidos. A própria distinção social, a distinção hierárquica na sociedade, do modo de se vestir, né? Porque nem todo mundo ia ter acesso ao penacho de Quetzal, né? Então, tinham coisas ali que nem todo mundo ia conseguir ter. Uma das coisas, por exemplo, que eles gostavam muito nos ornamentos era o ouro, né? Então, fazer ornamento de ouro, e aí, obviamente, quem tinha mais dinheiro ia conseguir, dinheiro não, né? Mas quem tinha mais poder social nessa época ia conseguir mais ornamentos de ouro, e também ornamentos com as pedras obsidiana, que é uma pedra preta, e a pedra jade, uma pedra verde, né? Então, quanto mais status social você tinha dentro daquela sociedade, mais você podia se ornar com isso, porque você ia ter mais acesso a isso. O calçado, enfim, a mesma coisa, né? Em termos de alimentação, o milho, né, o cultivo do milho e derivados desse milho, com a farinha de milho, com as tortilhas de milho, enfim, essa grande variedade de comidas com a base de milho também vem desses povos, né? Também vem dessa origem, né? Então, eu moro em Goiânia, né? Como eu já disse, e aqui é muito comum, quase a cada esquina a gente encontra uma pamonharia. E a gente gosta muito de comer pamonha, especialmente os dias que são mais frios e tal. Então, uma das graças que a gente tem que dar é a esse povo, né? Porque eles literalmente inventaram alguns derivados de pamonha, né? Que na época deles, inclusive na América Central até os dias de hoje, eles chamam de tamales, né? Também é desse povo, né? Então, também é uma invenção desse povo. O próprio chocolate, a tequila que vem do ágave, né? Tudo foi desenvolvido tecnologicamente por esse povo. Claro, lembrando que isso aconteceu mais de 1.500 anos atrás, então eram outras tecnologias, né? Não eram exatamente essas comidas, essas bebidas, como os dias de hoje. Além disso, a gente precisa fazer essa valorização para fugir do óbvio. Porque o óbvio é pensar, a Europa e os Estados Unidos são o centro do mundo, né? A gente está acostumado a aceitar isso, a receber essa informação o tempo todo. Por quê? Porque a gente vai no cinema, muitos filmes norte-americanos, né? Alguns filmes europeus, né? E do resto do mundo, quase nada. Até os próprios filmes brasileiros não são maioria dentro dos nossos cinemas, né? As séries que a gente vê, os seriados que a gente vê, as músicas que a gente ouve, né? Então, mesmo que a gente está no Brasil, a gente ouve muita música brasileira, mas a gente consome muita coisa que vem de Estados Unidos, que vem de Europa, né? Então a gente está acostumado a pensar que são sempre centro das informações, centro do mundo, né? E aí a gente tem que lembrar, a partir disso, que toda história tem versões.
Não que seja uma certa ou uma errada. A gente está acostumado a sempre pensar que aqueles que vencem contam a história e a gente se apropria disso e entende que era assim. Mas nem sempre isso é um significado verdadeiro. Nem todas as versões dos vencedores são boazinhas. A gente sabe, por exemplo, que a história da Guerra do Paraguai não foi contada exatamente tudo, né? E aquilo que é contado para a gente é sempre um viés. Então, seja nessa história da Guerra do Paraguai, seja na história dos astecas e dos maias, seja na história da colonização, na história de escravizar aqueles que vinham do continente africano, né? Tudo isso são histórias contadas, e a gente tem que entender que existem versões dessa história. E a partir do momento que a gente abre a nossa mente para entender que tem a versão, a gente pode perceber e tirar as nossas próprias conclusões a partir disso, né? E por fim, como um patrimônio, é enaltecer e honrar as origens, os seus antepassados, a sua cultura. Valorize o lugar de onde você vem. Valorize aquilo que é dos seus antepassados, da sua família. Valorize isso, né? Então, eu sou professor na área de moda e é muito comum a gente ver os alunos participando de propostas em concursos ou apresentando projetos na própria faculdade, e eles sempre pensam assim, não, vamos fazer alguma coisa aqui como se fosse pegado ali para a pessoa da Europa, para Paris, né? Vamos pegar aqui Paris como referência. E aí eu pergunto assim, se você vai participar do concurso e você vai fazer uma proposta, se você está pegando uma ideia de um outro lugar, de uma outra cultura, que não é a sua, que não é a sua origem, que não é de onde você vem, que não é onde você conhece a história cotidiana, você não vai conseguir traduzir essa história tão bem quanto aquele que vive lá. Então, nesse caso, o nosso aluno daqui, ele não vai ter condições de fazer uma representação de Paris tal qual um aluno que vem lá de Paris, né? Dessa cultura francesa, da cultura europeia e tal. Então, valorize aquilo que é do seu local, porque ninguém conhece tão bem o seu local quanto você, ou deveria conhecer tão bem o seu local, a sua cultura, as suas origens quanto você. Conheça, e a partir desse conhecimento valorize, e torne isso o seu mote para os projetos que você vai apresentar, para a cultura que você vai vivenciar, né? Deixe as pessoas conhecerem isso também, que pode ser muito interessante. Então a gente vê hoje um movimento, né, que a gente fala sobretudo de deocolonidade, né, tirar essa colonização, falar sobre uma referência do sul do mundo. A gente está trazendo essa ideia de justamente trazer uma nova visão daquilo que era nos representado. Então, esses filmes, essas animações aí que eu mostrei, são animações de um ponto de vista americano, de um ponto de vista europeu, mas existe também uma representação que esses próprios povos, né, a própria descendência desses povos, como dos maias, quer representar. E é isso que a gente tem que tentar valorizar também, né? Porque daí sim a gente está dando a versão, dando voz, né, o lugar para que esses povos existam, né, para além do imaginário. Eu deixo então algumas indicações aqui para vocês, tá? Então, ver a animação O Caminho para Eldorado, do ano 2000, assistir o filme Apocalipto, de 2006, para aqueles que gostam de jogar Age of Empires 2, The Conqueror's Expansion, que também é do ano 2000, também tem a relação com esses povos, também tem essas civilizações representadas lá. Visitar Chichén Itzá e Teotihuacán, no México, né? Chichén Itzá, então, era considerada a capital da civilização maia, e Teotihuacán era considerado um sítio arqueológico muito importante, né? Para referência asteca. Então, Chichén Itzá está mais perto de Cancún, Teotihuacán está mais perto da cidade do México, né? É óbvio que eu estou viajando aqui na maionese, dar essa indicação como se fosse, sei lá, ali na esquina pra gente, né? Não é, eu sei disso. É longe, é custoso, né? É caro, eu sei disso. Mas eu deixo essa reflexão para visitar esses locais, para não ficar pensando assim, não, quando eu juntar dinheiro, eu vou para Paris. Quando eu juntar dinheiro, eu vou para Nova York. Por que não esses outros locais? Que também tem muito a nos ensinar, também tem muito a nos oferecer em termos de cultura, né? E, por fim, deixar a indicação aqui da leitura do livro Indumentária Azteca e Maia, o legado cultural de outras histórias da moda e do vestir, por esse autor aqui que vos fala, que está disponível, então,
online, vocês podem comprar tanto na versão digital quanto na versão física, né, que a editora fabrica eles também, então fica aí disponível para vocês essas indicações aí, e meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação. Meu contato de e-mail está aí, regispupin@gmail.com, e eu deixo então esse pensamento maia aí para a gente levar para o nosso dia, que é: somos filhos do tempo e o tempo é o nosso caminho. Então, é isso. Obrigado, gente.